Bom, pessoal, primeiro agradecer a todos vocês, dizer da grata satisfação da gente estar hoje aqui com o Paulo Moretti. Eu acho que depois desse fórum de hoje, a gente pode pegar um certificado de pós-doutorado que vamos ter realmente uma aula bastante esclarecedora do tema. E eu não podia estar mais feliz. Primeiro, porque a gente está junto. Segundo, porque está falando do tema que a gente gosta. E terceiro, porque cada vez mais a gente está aprendendo com pessoas boas, pessoas que têm aquela vontade de compartilhar os seus conhecimentos. Eu conheço algumas pessoas que ficam com conhecimento para si por conta de concorrência ou alguma coisa desse tipo. E existem pessoas que, assim como eu, sabem que o conhecimento é para ser compartilhado, e é nessa parte que ele se torna bom. Eu, depois de dar os agradecimentos aí a vocês e ao Paulo, eu vou falar aqui um pouco sobre o Paulo Moretti, que tem um currículozinho, estou aqui com uma mini bios. Ele é publicitário, ele tem mestrado em neuromarketing na Flórida, ele é pós-graduado em Brand Innovation, ele é graduado em publicidade e propaganda, ele tem certificado profissional de coaching, certificado em PDC, Professional Disc Certification, certificado em Practitioner em microexpressões, introdução ao Personal Brand pela Universidade da Virgínia. Meu amigo Paulo, muito obrigado por ter aceito esse convite e bater esse papo com a gente. E seja muito bem-vindo. E a palavra está toda com você. Lembrando somente antes uma coisa. Aqui, nós estamos num fórum de debate. O Paulo vai falar aí durante mais ou menos umas meia hora, ou o tempo que ele achar que melhor. E a uma hora seguinte fica destinado para a gente debater, fazer perguntas e colocar nosso ponto de vista. Ok? Meu querido Paulo, está com você a bola. Tá joia. Bom, obrigado, Milton, Rui. É um prazer estar aqui com vocês. O Rui eu já conheço há um pouco mais tempo aí, né? E eu acho muito legal essa iniciativa. Acho que estávamos precisando de alguma coisa na língua portuguesa, né? O nosso mercado está se expandindo, e quando o Milton falou comigo, né, umas semanas atrás, para a gente conversar um pouco sobre essa questão da paixão do negócio, né, eu falei, bom, é um pouco controverso a gente falar, né, paixão e negócio, mas elas acabam se complementando ao mesmo tempo. Eu trouxe uma apresentação porque eu acho interessante para a gente fazer essa trajetória da paixão para o negócio. Eu acho que eu preciso contar um pouco sobre mim e trazer alguns pontos que levaram a essa paixão para que depois se transforme num negócio e que aí a gente possa depois trocar um pouco sobre isso. O que eu vou trazer, em nenhum momento vai ser uma crítica a nenhuma forma de atuação, mas a minha percepção de como a gestão de marcas pessoais deve ser levada, né? Uma estratégia que deve ser feita. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode acionar o microfone aí, a gente para a conversa, não tem problema algum não, ok? Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, porque agora sim. Bom, gente, o tema lá que o Milton pediu para a gente conversar hoje seria o personal brand, né? Então, como transformar essa paixão pelo tema em um negócio lucrativo. Para começar essa história toda, eu preciso contar um pouquinho quem sou eu para vocês aí, né? Bom, Paulo Moretti, eu sou o único publicitário, e aí eu quero que vocês atentem para esse único, que depois a gente conversa um pouquinho sobre ele, mas eu sou o único publicitário casado, gestor de marcas pessoais, coaching e harleiro. Para quem não conhece as motos Harley, eu sou um fã dessas motos.
e criei uma metodologia única de construção de plataforma de marca pessoal para assessorar as pessoas em qualquer momento profissional nas Américas e na Europa e que desejem realinhar ou construir as suas marcas em um momento que eu entendo que os profissionais estão comoditizados. E a gente conversa também sobre esses dois pontos na sequência. Bom, o Hilton já falou um pouquinho, mas só para vocês terem uma noção, eu saí da faculdade de comunicação e logo na sequência montei a minha empresa. Então, hoje eu estou completando, esse ano, vou completar agora 27 anos de experiência na área de publicidade. Eu tenho a Element Publicidade, na parte de criação. Desde 2011, eu estava na parte de publicidade e resolvi, depois de um tempo na zona de conforto, resolvi trabalhar um pouco fora do meu escopo de criação e comecei a descobrir um tema que estava acontecendo aqui no Brasil em 2009 para 2010, que era o branding. Então, eu fui fazer um curso rápido para entender o que era o branding e me encantei, porque eu já fazia isso de certa forma, vamos dizer assim, empiricamente, e entrei para o primeiro MBA aqui no Brasil, que é o das faculdades de Rio Branco, o primeiro MBA em branding. Inclusive, o coordenador desse curso foi a primeira pessoa que falou de branding realmente aqui no Brasil, né? E fiz essa pós-graduação, que em 2010, ao finalizar 2010 para 2011, ela teve 1 ano e meio, um pouco mais. O trabalho de conclusão foi, comecei a pensar algumas coisas e aí me veio a ideia de que, poxa vida, se eu tenho um marketing para as empresas, para o mundo corporativo, e eu tenho marketing pessoal, obviamente, se eu tenho branding para a estratégia de uma empresa, eu teria que ter o branding pessoal. E comecei a pesquisar. E muita coisa que eu vi no Brasil, quando a gente fala de branding, na verdade, as pessoas estavam falando de outros temas, confundindo a nomenclatura. Então, estavam falando de coaching, estavam falando de imagem pessoal, estavam falando de marketing pessoal, e isso me chamou muita atenção. E aí, discutindo com o coordenador, eu acabei fazendo um trabalho, e esse trabalho se tornou a minha metodologia. Bom, seguindo um pouquinho para frente aí, em 2017 para 2018, eu com uma amiga que é cliente também, mas ela se tornou uma grande amiga e nós juntos montamos a Simple Desenvolvimento Humano. É a Dulce, que inclusive ela está no grupo com a gente. Ela é uma profissional super gabaritada do mercado e ela trabalha também com a parte de marketing pessoal. E nós fizemos juntos a Simple, que começou a rodar como empresa mesmo há 2 anos. Trabalhos a gente já vinha fazendo antes. Eu estou fazendo mestrado em neuromarketing na Flórida, como o Wilton falou, aqui embaixo tem as graduações, né? Presto consultoria no Brasil, nos Estados Unidos e na Angola, e é onde a gente vai depois chegar na questão do negócio. Aqui algumas instituições de ensino, aqui no Brasil, que eu sou convidado a dar o curso de marca pessoal e também na Florida Christian University, nos Estados Unidos. Ok? Bom, sou autor de 2 livros, o You, que é o primeiro livro no Brasil, e até se alguém puder me ajudar depois, mas eu acho que no mundo, que trata do tema marca pessoal e marketing pessoal conectados num único livro, tá? Então a gente explica que isso são coisas diferentes, porém extremamente complementares e que andam conectadas. Também o Marketing também Veste Branco, que é um livro que eu escrevi em 2012 para profissionais da área da saúde. E no nosso site vocês têm esses 2 e-books aqui do lado direito, né? O Mundo Está Mudando, que é o mais recente, o Connective Ideas, que são e-books colaborativos que nós disponibilizamos no site com vários profissionais para dar insights para a gente. Ok?
E, recentemente, em 2019, eu fui convidado a participar do Mapa Mundial de Personal Branding. Eu fiquei muito honrado e muito feliz de participar, de ter aí meu nome constando neste grupo aí de profissionais. Bom, e aí, fechando, só para dizer aqui, surgiu dessa história que eu estava falando, contando, surgiu a metodologia Personal Brand Step by Step, que vem exatamente dessa paixão pelo tema, da paixão de gostar muito de lidar com pessoas, de desenvolver pessoas, de ver o crescimento e a mudança que o processo de uma estratégia de personal branding faz na carreira e na vida pessoal. Né? Para isso, então, de background, o que aconteceu? A pós-graduação em branding, né? E algumas leituras, aqui eu trouxe algumas apenas, de livros que eu pesquisei, que eu li, tanto na área de personal branding quanto outras áreas, por exemplo, né, como gestão do valor de marca, e a gente está falando de marca corporativa, que é esse livro verde aqui, inclusive foi um professor meu da pós-graduação, o Eduardo Tomia, acho que um dos poucos que fala de valor de marca, que faz, a empresa dele trabalha com valoração de marca no Brasil. Então, temos a Lina Wheeler, temos aqui Martin Neumayer, Tom Peters, tem muita gente boa aqui, tem o nosso amigo Arthur Bender, que essa semana a gente teve uma palestra também dele, né? Então, vocês já começam a ver algumas coisas que eu trago aqui, um background de uma pós-graduação, mas eu trago também literaturas relacionadas ao que é o nosso tema, mas também vou beber de outras fontes, tá? E aí, a minha metodologia, ela parte desses 3 passos aqui, que é a descoberta, a autodescoberta ou a redescoberta, iniciar o projeto para desenhar, criar e checar essa marca e colocar em prática para depois trabalhar o marketing. Bom, de tudo isso veio essa conversa aqui, né? De um lado aqui a gente tem muita paixão com esses corações todos, mas a gente também tem que pensar que isso, além de ser gostoso, prazeroso de fazer, ele tem que ser rentável. E só que aí a gente tem que começar a tomar alguns cuidados, porque, primeiro, gente, não tem receita de bolo, tá? Eu gosto sempre de trazer essa imagem, porque a gente tem uma tendência a gostar de alguma coisa, querer fazer alguma coisa e achar que está tudo pronto, é só a gente pegar isso e sair fazendo. Não, porque o que serve para mim de modelo pode não servir para você, o que serve para mim de estrutura, para você pode funcionar de uma outra forma para trabalhar. Então, quando eu digo não há receita de bolo, não é que não haja métodos. Eu tenho método, o Wilton provavelmente, o Rui também tem, e pode ser que aqui outros também tenham as suas metodologias. Mas, uma coisa é você se utilizar de uma metodologia, e outra coisa é você querer seguir o passo de quem criou a metodologia. Você tem que imprimir o seu jeito, então você tem que aprender e não replicar. E aí vem a grande sacada para mim, que é o seguinte: não basta aparentar ser, você precisa ser. Então, a gente está vendo um mercado hoje aí bem necessitado e, ao mesmo tempo, com muitas pessoas trabalhando já com marca ou dizendo que trabalham com marca pessoal, mas elas só aparentam estar trabalhando, elas precisam ser profissionais reais dessa área. Então, o primeiro cuidado, quando eu digo para o sucesso, para isso virar um negócio, é a gente ter essa questão da credibilidade. Né? Não simplesmente, eu trabalho sim, eu faço personal branding. E depois a gente vê que no final do processo, ou no final do ganho do cliente, o cliente não sai com quase nada. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter e respeito com essa profissão e com os profissionais que estão na área. Por que a gente quer transformar isso em um negócio? Porque a gente quer ser mais competitivo. Né? Precisamos nos diferenciar. Nós queremos ser mais exclusivos, né? O desejo de consumo das pessoas. Ninguém
vai para um supermercado, para uma loja, para comprar uma lata. Né? Nós vamos atrás de uma marca que nos traga alguma experiência, que nos traga algum valor, que nos traga alguma referência. E assim é na nossa profissão. Ninguém vai atrás de um profissional que talvez não tenha visibilidade ou que não tenha tanto conteúdo. As pessoas vão atrás daqueles que realmente mostram resultados, que mostram que tem todo um background para poder trabalhar. Né? E como a gente tem que se diferenciar nesse cenário competitivo? Gente, a primeira coisa que a gente tem que ver é esse cenário atual da marca pessoal. E aí nós temos dois prismas que a gente pode, duas vertentes. A gente pode olhar pelo lado do cliente. Então, já não é da questão da pandemia, mas um pouco antes da pandemia, já existia esse movimento do autoconhecimento, da busca por um eu melhor, né, mais estratégico para poder vamos divulgar no mercado, poder se destacar no mercado, e agora sem falar com a pandemia. Né? Na pandemia nós estamos praticamente tendo pessoas a todo momento buscando o nosso conteúdo, querendo se desenvolver, querendo manter os seus empregos, então ela quer se diferenciar. Então, nós temos esse lado que está aquecido, óbvio. Temos também o problema de as pessoas estarem com pouca remuneração, com pouco fluxo de caixa para poder investir, mas isso é mercado. Né? Então, vão ter aqueles que podem, aqueles que querem e aqueles que não podem e gostariam. Por outro lado, nós temos também nesse cenário, que é o que me preocupa, e acho que por isso vem de encontro todo esse projeto do grupo, que é, ou melhor, que são os profissionais de personal branding. Como eu acabei de falar, se a gente não tomar um cuidado, porque, como eu falei, talvez tenham entrado outras pessoas durante o comecinho, mas, assim, eu não estou aqui para criticar nada, nem ninguém que diga que trabalha com a marca pessoal, pelo contrário, mas eu acho que a gente precisa dar um norte para as pessoas, né, para os profissionais, para eles entenderem o que é trabalhar com uma marca pessoal e levarem isso a sério. Então, nós tivemos um problema, né, ou melhor, acho que não só nós, mas boa parte do mundo aí. Semana passada nós estávamos conversando, eu e o Wilton, e a gente estava falando, inclusive, da questão, por exemplo, eu acho que eu vou falar pelo Brasil e a minha percepção, a questão hoje de coaching. Né? Eu tenho também a formação em coaching, eu não quis ser um coaching, a minha ideia era pegar essas ferramentas para entender como ajudar no meu processo, tá? Na minha metodologia. E hoje nós temos uma batelada de pessoas fazendo coaching, umas muito boas, outras começando, mas com um perfil correto, querendo seguir a coisa da forma certa, mas temos uma grande parte não sabendo o que está fazendo. E isso é muito prejudicial, não só para os profissionais, como para o cliente. E se a gente não tomar um cuidado também, a nossa área, que é uma parte importantíssima da formação do profissional, que é a sua estratégia, se ela não for levada a sério, nós, em breve, num curto espaço de tempo, porque as coisas estão muito dinâmicas, nós vamos ter dificuldade de mostrar que esse produto, personal branding, é um produto de extremo valor, mas ele pode cair em commodities. Por que a gente está falando isso? Porque hoje a gente está nesse mundo VUCA, né? Esse mundo maluco, não, já é um mundo líquido, um mundo em constante mudança, então a gente tem aí uma volatilidade, né, turbulenta, instável, veloz. Hoje acontece uma coisa, amanhã já não está valendo mais. Há pouco tempo a gente estava aí achando que tudo que era curso presencial ia bombar, 2020 ia ser maravilhoso, e tivemos que rever numa velocidade grande, e aqui é um exemplo da gente, né, do que a gente está fazendo, transformando tudo no digital nesse momento. Também está tudo imprevisível, a gente não sabe como vai ser daqui um mês, daqui 2 meses. Provavelmente a gente só tem algum retorno de alguma pequena previsibilidade a partir do ano que vem, com a vinda da vacina, né?
ele está muito complexo. Hoje a gente vai ter vários pontos de conexão, né? Tudo se conecta a todo momento, então a gente tem que ter um olhar muito aberto para tudo isso. E principalmente é ambíguo, não é mais isso ou aquilo, é isso e aquilo. Né? Então, hoje não é de um jeito ou do outro, é dos dois, a gente tem que trabalhar tudo, então a cabeça tem que estar ligada a 1000 a todo momento. Um outro ponto que a gente tem que olhar é a globalização, como já acontece aqui no nosso grupo, né? Já estamos trabalhando essa questão da globalização, mas a profissão permite que isso aconteça. Só para vocês entenderem como case, no período antes da pandemia, eu dando workshop aqui no meu escritório, tivemos aqui um grupo de 12 pessoas, dessas 12 pessoas, 2 vieram, e eu fiquei sabendo, depois que acabou o curso, elas foram mandadas exatamente pelo pessoal da Florida Christian University. E eles participaram com a gente, gostaram muito do projeto, né, de passar pelo processo, e isso o que ocasionou? A minha ida para os Estados Unidos, porque o reitor, atual reitor da Florida Christian, ele, além de ser reitor, ele tem alguns business, alguns negócios lá, e ele também, esse ano, que está acontecendo exatamente nessa semana, as eleições, ele está se candidatando a um cargo que seria o equivalente, um representante distrital que seria provavelmente o nosso deputado aqui. Então, eu fui para lá para poder prestar essa assessoria para eles, né, ou no caso para ele, para que ele pudesse embasar não só a questão da campanha, mas também todo esse processo da gestão da universidade e dos outros negócios dele à frente como marca pessoal. Bom, isso mostra a globalização. E o que isso leva? Levou também com que, por meio disso, eu fosse convidado a dar aula lá, e me levou também a atravessar para um outro continente, e aí eu fui para a África, para Angola, exatamente, onde para um grupo de profissionais de alto escalão, do governo, presidente da parte de comércio exterior, pessoal da área de telecomunicações, fizeram esse curso lá. Então, o que eu estou falando, gente, não é para me gabar do que eu estou fazendo, mas para vocês entenderem a construção de uma paixão, e ela bem estratégica, bem trabalhada, como ela vai criando as oportunidades e os negócios vão acontecendo. Então, tanto que se vocês olharem, se vocês pegaram o começo da minha apresentação lá, que eu falo, vou agora dar uma parte aqui do único, né? Algumas pessoas podem ter pensado assim, nossa, como o Paulo pode ser arrogante desse jeito de dizer que ele é o único, né? Pode ter causado estranheza, mas a questão vem da seguinte forma, isso faz parte do meu processo, na construção do posicionamento. Ser publicitário não me torna único, ser casado não me torna único, gostar de moto não me torna único. Mas a partir do momento que eu começo a juntar tudo isso com uma especialização em branding, que eu junto isso com um curso de microexpressões faciais, onde eu junto isso com um desenvolvimento de uma metodologia, onde eu junto isso com o lançamento do primeiro livro no Brasil, ela se torna uma palavra totalmente alinhada com quem eu sou. Aquilo que eu estou falando que eu sou como marca, eu entrego por meio do meu trabalho, por meio do meu marketing. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, isso tudo vai trazendo para a gente e vai agregando valor. Foi por causa disso que eu fui parar naquele mapa global. E surgiram possibilidades. Foi por causa desse meu desempenho que, seguindo o Rui, a gente começou a ter mais contato, começou a bater papo e eu fui convidado para estar aqui com vocês. Então, a gente tem que começar a entender que o negócio, no foco não é o dinheiro, ele é o final, essa construção que vai trazer para a gente esse sucesso. E o sucesso também não precisa ser algo que atravesse fronteiras, você pode também ter o sucesso no seu nicho, no seu país, no seu estado. Isso é estratégia, cada um vai ter o seu modelo de negócio. Bom,
O outro ponto é exatamente o que traz o sucesso para esse negócio. A gente sair do commodities. Né? Quando eu falei lá na minha apresentação para ajudar profissionais commoditizados, é exatamente isso aqui que eu estou querendo mostrar para vocês. Imaginem vocês chegando no supermercado para comprar qualquer produto desse. Ah, vou comprar um vinho, vou comprar um suco. Mas espera aí, eu não sei, porque está todo mundo igual. É isso. O que a gente quer fazer quando a gente fala em sucesso, quando a gente fala em você buscar conteúdo e ser um profissional realmente embasado? É você sair dessa prateleira, você ser um produto de destaque, que as pessoas têm o desejo. Então, eu não quero, por uma questão de arrogância, mas eu não quero estar no mesmo patamar, eu quero estar em destaque. Eu acho que todos aqui brigamos, no bom sentido, para estar em destaque no mercado. Né? O que a gente precisa, então? Criar relevância, gente. Simples assim. Por exemplo, quando eu falo de criar relevância, vocês podem abrir o microfone de vocês para compartilhar, por favor. De que marca a gente está falando aqui? Vamos lá. Sim, é Pepsi, né? Pepsi Cola. Pepsi Cola. Muito bem, né? Todo mundo conhece a Pepsi Cola, né? Pois é. Não é, nós estamos falando de Korean Airlines. Veja o problema. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se tivesse na prateleira todo mundo igual, não ia fazer diferença. Eu trouxe um pedaço de uma marca e vocês identificaram. Então, é assim que nós temos que ter as nossas marcas pessoais de sucesso. Sermos identificadas como a melhor opção e a primeira que vem na mente dos nossos clientes ou dos nossos prospects. A pergunta agora é quem copiou quem? É uma boa pergunta. Eu vou dizer que acho que a Pepsi é a mais antiga, acho que ela leva vantagem nessa história. Né? Agora, outra coisa importantíssima que foi o que eu mostrei para vocês, que foi a base de tudo que eu posso dizer que eu conquistei até aqui na minha carreira, que hoje a gente chama da era do conhecimento. Ou seja, lifelong learning. Aprender e estar sempre aprendendo. Lendo, fazendo cursos, nos atualizando, sabendo do que a gente está falando, porque parar no tempo não dá. Né? Já foi o tempo que se nascia, crescia, entrava numa empresa, se crescia dentro dessa empresa e morria nela, ou se aposentava nela. Né? A vida é muito dinâmica, então o conhecimento hoje... Quem vai para frente é quem pega informação e transforma em conhecimento. E é isso que a gente faz. E inovação, gente. Inovação não significa inventar uma inteligência artificial, não significa criar algo mega. Você pode pegar todo o seu conhecimento absorvido, que foi, por exemplo, o que eu fiz, e achei possibilidades e inovei montando um processo que deu certo, aplicando, e que repercutiu e que cresceu. Então, a inovação, às vezes a gente se preocupa em achar um negócio grande, né, grandioso. Às vezes você pegar uma base e você transformar com evidências que essa base funciona, já está aí na inovação. E principalmente com tudo isso, o que a gente vai gerar, gente? O que a gente chama de brand equity, ou seja, um valor adicional que atribui-se, né, a um produto, a um serviço. No caso aqui, a gente, eu estou trazendo a definição do brand equity para o mundo corporativo, mas é esse valor de influência, né, que o consumidor, que influencia o consumidor. Né, por que eu vou escolher o Rui e não vou escolher o Milton? Cara, eu não sei, os dois têm a mesma base curricular, a mesma pegada, são ótimos profissionais, mas, cara, o Rui tem alguma coisa, essa experiência, esse algo a mais que a gente traz, é um valor intangível, que é o que nos faz movimentar no mercado. E aí, Paulo, eu posso fazer uma pergunta rapidinho? Pois não, pode falar. É o Edson Caval. Em relação ao brand equity, a gente pode também defini-lo como uma proposta de valor? O brand equity, na verdade, ele, como diz aqui, né, é o valor que influencia, é o valor, na verdade, que você consegue ter o brand equity, tá? Mas ele acaba sendo mais vindo pelo consumidor, ele que vai te valorizar. Do tipo, se eu te perguntar, Caval,
Se eu te perguntar agora de bate-pronto, você tem um mecânico para me indicar? Sim. Então, você poderia falar, não tenho, porque o que eu conheço não é bom, mas você já lembrou de alguém, não é? É esse problema, porque ele te trouxe alguma experiência no momento que você precisava, que te influenciou ele ser a primeira pessoa na cabeça a vir aqui. Isso a gente faz com N coisas. Assim como a gente também fala, olha, eu até tenho, mas eu não vou te indicar porque não foi bom. Ok. Né? Então é por aí, tá? Ah, perfeito, obrigado. Então, continuando aqui, quando a gente fala, e isso é uma coisa que é o meu mote, não sou o dono da verdade, mas tudo pelo que eu conheço, pela minha experiência de mercado, tudo parte da gestão da marca, parte do branding, né? Então, do branding pessoal, ok? Esse é o modelo que as empresas, havia uma grande discussão entre branding e marketing, o branding está dentro do marketing, o marketing que comanda. Hoje entendeu-se que isso é um processo. O branding é o trabalho de dentro para fora, né? Essa questão da marca trabalhada de dentro para fora. Então, ele é toda a estratégia para eu poder fazer essa comunicação do marketing efetiva e conectada. Então, por isso que, quando a gente fala que existem algumas vertentes do branding, ok, mas aqui eu trabalho com a marca. Outros temas do personal branding, eu trabalho para a marca, ok? E o Arthur Bender não. O Martin Meyer, ele já disse que a marca é um sentimento visceral que uma pessoa tem de um produto, um serviço, uma organização e de você como profissional, gente. Né? É aquela coisa que eu não sei, talvez porque eu consumo, porque eu tenho aquela paixão por aquela marca, porque eu quero consumir aquela marca, eu quero fazer um trabalho com aquele especialista, é exatamente a marca. Você imprimiu sensações por meio de trabalhos, por meio de alguns outros touch points, que a pessoa falou, é ele que eu quero. Para mim, tá? O processo de desenvolvimento da marca pessoal, ela é para expressar as suas habilidades, a sua personalidade e os seus valores. A gente está falando de coisas internas. Qual que é o objetivo que eu entendo com isso? Construir reputação e aumentar a sua rede de contato pelo teu conhecimento, né, o seu reconhecimento e pelo seu expertise, aquilo que você tem para entregar para as pessoas. E aí vai uma grande confusão. E eu poderia terminar o nosso bate-papo para abrir agora para a gente, mas eu quero trazer esse final porque eu acho muito importante, que é onde entra toda a confusão. Então, primeiro, não confunda marca e marketing. Tá? Elas complementam a pessoa, mas cada uma tem o seu papel importante e conectado. Tá? E essa é a imagem que eu trago no meu curso. O indivíduo que você trabalha, na verdade, o marketing é tudo que está aqui fora. Como ele se comunica, como ele se apresenta nas redes sociais, a gente vai falar de imagem, de marketing, tudo. E o personal branding é tudo que está aqui dentro. Crenças, habilidades, valores, os seus diferenciais, tudo que a gente vai construir, aquela base da árvore, a raiz que o Rui trouxe no nosso primeiro fórum. A marca pessoal, gente, nome, logotipo, slogan e o design, isso não é a marca. Isso são as assinaturas visuais da marca. Quando a gente está trabalhando a marca pessoal, gente, a gente está falando de reconhecimento dessa marca. A gente está falando de confiança que essa marca traz. A gente está falando de percepção que as pessoas têm dessa marca. E a gente está falando da reputação que essa marca deixa. E quando eu estou falando disso, gente, o sucesso, que é o tema dessa questão da paixão, a paixão a gente deixa um pouquinho de lado e a gente entra com sucesso a partir do momento que a gente entende que não é um logo bonito que a gente faz, tá? Ele faz parte, sim, mas isso é assinatura visual, não é seu site, não é seu blog, não são as suas redes sociais. Neste momento, isso tudo é importantíssimo, mas é um segundo passo. O primeiro é a construção dessa estratégia que entra com tudo isso aqui que a gente está mostrando. Porque o branding,
ele nasce da experiência. E ele reflete a sua verdade. E o seu negócio só vai dar certo a partir do momento que você refletir a sua verdade. E as pessoas entenderem isso. Ok? Nada é mais exatamente do que a gente não ser autêntico e ter que correr atrás e uma hora a casa cai. Né? Uma hora essa casa ela atrapalha a vida da gente porque ela não foi bem construída. A gente já está terminando aqui. A marca pessoal permite para você diferenciar-se pela articulação consistente. Né? Aquela proposição de valor único. Cara, é só o Rui que faz. Não, é só a Silvia que faz daquele jeito. Eu quero fazer, eu trabalho com ela. Ah, é o Milton, puxa, porque o Milton é um cara que é agregador, então eu quero fazer com ele. É esse valor de proposição único que você tem que é um dos grandes apelos do sucesso. Grandes mentores aqui, né, que eu gosto, que é o Hubert Humpton, ele diz que você deve assumir o controle da sua marca, da mensagem que ela transmite, do modo que isso afeta a percepção que os outros têm de você. Então, o grande erro que a gente acaba tendo é pesquisar a marca da gente para as pessoas. Né? Eu acho que a gente pode ter, sim, assessores, a gente pode ter consultores, como nós somos para os nossos clientes, mas eles têm que entender que essa gestão é deles e que a responsabilidade disso dar certo é deles. Nós temos as ferramentas, nós indicamos e o nosso sucesso só vai acontecer a partir do momento que ele entender que o sucesso é dele, né? Que ele é responsável pelo sucesso dele. Já o nosso amigo Al Ries, ele diz que se você quiser ter sucesso, né, deve estreitar o seu foco, a fim de representar algumas coisas, né, ou alguma coisa na mente do seu prospect, da pessoa que você quer. Então, às vezes, abraçar o mundo é complexo. Algumas pessoas conseguem, mas eu acho que é bom a melhor coisa é você ser expert em uma coisa e ter relevância e ser reconhecido por ela, do que querer abraçar tudo e estar na média, na prateleira branca com todo mundo. E aí, qual é a estratégia para diferenciar-se dos outros? É a sua. Né? Eu acho que eu quero trazer aqui essa reflexão para vocês. Aqui eu vou deixar os meus contatos, apesar de a gente estar lá no grupo. O meu site, paulomoretti.com, essa semana vai entrar no ar. Tá? Eu queria deixar para vocês essa reflexão, deixa eu descompartilhar aqui, para a gente pensar e discutir um pouquinho, porque, como eu falei, não tem a receita de bolo, tem a sua forma de trabalhar e a sua forma de sucesso. Eu trouxe a forma que deu certo para mim, que graças a Deus está me levando a alcançar resultados, a atender clientes em lugares que talvez eu não tinha imaginado ir a princípio, ter amizades, né, que, como vocês agora novas, algumas mais antigas aqui, como o Rui, né, a Dulce, que está aqui. E eu queria agradecer, espero que eu tenha contribuído. A ideia aqui foi mostrar um pouco da onde a paixão sai e o que ela pode transformar na gente. Né? Ela pode sim ser o sucesso da gente, mas isso tem que estar muito claro e muito bem embasado. Tá bom? Bom, meus amigos, primeiro, parabenizar e agradecer mais uma vez ao Paulo aí pela apresentação brilhante. Realmente, a gente está precisando dessa metodologia única do Personal Brand, dessa linguagem única. A Personal Brand é muito mais profundo do que muita gente propaga por aí, né? E a gente tem que ter muita preocupação, como bem falou o Paulo, de não correr o risco. Eu também tenho formação coach, aí posso falar, do Personal Brand não cair na mesmice que caiu aí o coach, infelizmente. Porque eu acredito que faltou exatamente uma articulação como essa nossa. Foram muitas empresas isoladas falando, cada um com a sua metodologia, falando da sua forma, e no final não falavam todos a mesma linguagem. Cada um falava uma linguagem diferente.
Então, esse grupo nos proporciona isso, né? A gente ter unidade para falar uma mesma linguagem, né? A gente percebe no grupo que temos pessoas que mais ligadas ao marketing de conteúdo, o marketing digital, outras pessoas muito ligadas à moda, outros ligados à fotografia e outros ligados mais profundamente às raízes do personal brand. Mas essas pessoas têm que estar integradas numa mesma plataforma, numa mesma forma de pensar. Elas podem até agir dentro das dos seus dons, dos seus talentos, mas falar uma mesma linguagem e estar abraçada por uma mesma plataforma, né? Então, bem aí o Paulo falou. Então, veja só, como eu falei, agora nós estamos abertos ao debate. Por favor, quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer alguma contribuição aí à apresentação do Paulo, por favor, fique à vontade. Eu vou fazer daqui a pouco. Eu quero fazer uma pergunta ao Paulo. Pois não? Paulo, é o seguinte, eu trabalho com modelagem e gestão de pequenos negócios. Hoje eu trabalho como consultor, mas eu sou ex-funcionário do SEBRAE, Serviço Brasileiro, né, de Apoio às Microempresas. Então, trabalhei muito com empresas de até pequeno porte. E, assim, a metodologia que eu trabalho até hoje como consultor é a metodologia de excelência em gestão, que é da Fundação Nacional da Qualidade. Isso porque ela trabalha todos os fundamentos da gestão, tais como liderança, resultado, processo, sociedade, clientes e tudo mais. E aí o que acontece? A metodologia em si, você ter um diagnóstico para isso, ela permite você ver o T0 do início do trabalho e o T final, para você avaliar realmente, né, os ganhos que a empresa teve em relação depois que você fez a tua implementação. Aí uma coisa que eu sinto de quem, eu não vou dizer todos porque eu não conheço todos, mas assim, eu tenho me aprofundado um pouquinho mais com personal brand, o Wilton está sempre próximo, me ajuda bastante, mas eu sinto falta de uma metodologia que tem um diagnóstico prático para que se avalie a melhoria de uma personal brand. Aí eu te pergunto, para ser direto, a tua metodologia prevê isso? Um diagnóstico para que você possa acompanhar? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A minha metodologia, ela trabalha, talvez, o que você está falando é a questão da pessoa, a partir do momento que ela cria um plano de ação, para poder mensurar isso, para atingir resultados, certo? Exatamente. O plano de ação ele vem logo após o diagnóstico, justamente, que é o levantamento, né, do que vai ser trabalhado. Então, o que acontece? Aí eu vou te dar o que acontece com a gente aqui, ok? A minha metodologia, o que eu trabalho é exatamente o antes disso. Por que eu trabalho antes disso, Carol? Porque não adianta eu querer criar um plano de ação e querer buscar resultados, primeiro se eu não me conheço. Tá? Estou falando, vamos supor, como se eu fosse o cliente. Então, eu preciso fazer com que ele tenha toda a base estratégica, vamos chamar assim, de base estratégica de autoconhecimento, definir o que ele tem de pontos fortes, ele entender aonde ele pode melhorar, ele tem um posicionamento para o mercado. As pessoas não estão utilizando tanto mais, eu ainda utilizo, ele precisa ter a missão dele, ele precisa ter a visão dele, ele precisa, porque hoje a pessoa fala, mas o propósito, hoje é o propósito, mas o propósito é simplesmente a junção da missão e a visão de uma forma mais poética e mais objetiva. Tá? E é um planejamento estratégico, né, Paulo? Exatamente, porque não adianta eu querer botar uma empresa para rolar se eu não tenho um planejamento estratégico de como ela vai viver e gerir tudo isso daqui para frente. Então, se eu dou essa base para o meu cliente e faço com que ele entenda, e eu vou trazer um case na sequência aqui para falar, a coisa não roda, não adianta eu falar para ele agora, cara, vamos fazer um plano de ação para você trabalhar a sua marca, seja para dentro da empresa, ou para você se lançar no mercado, enfim, porque não vai dar efeito, não dá resultado. A partir do momento que ele consegue entender o que ele tem de bom, quais são os valores dele, como ele se posiciona, fica mais fácil para ele conseguir criar os planos de ação. Aí o que acontece? Baseado aí, eu vou voltar no case já, mas baseado nisso, a gente entra no segundo passo do processo, que entra, no meu caso aqui, no nosso, entra a Dulce, que com o marketing pessoal, onde ela vai tratar de mercado, de cool hunting, de tendências, ela vai tratar
também no final da história de vendas, ela vai falar de comunicação. Aí, com tudo isso embasado, tá? No nosso caso, um produto de 16 horas de imersão, ok? O profissional, sei lá, o cliente, vamos tratar assim, ele consegue falar, bom, agora eu sei quem eu sou, tenho uma estratégia, sei como aplicar essa estratégia nos meus canais, sei lá, nas mídias, tá? E aí eu vou fazer o meu plano de ação e vou conseguir, sim, mensurar tudo isso. Aí eu tenho, né, como pegar as informações de que eu me projetei dessa forma e consegui obter esses resultados, isso gerou positivos ou negativos, enfim. E para dar um exemplo, nós tivemos o caso aqui de um rapaz, ele é engenheiro elétrico e ele trabalhava num laboratório farmacêutico nacional. E antes da pandemia, tá? Uns 6 meses aí antes da pandemia. E aí, no corte lá da empresa, ele acabou saindo. Ficou sem emprego, não estava conseguindo se recolocar. O que ele começou a fazer? Família, tudo, com currículo, com tudo bonitinho. Ele começou a trabalhar com o Uber, porque ele não conseguia recolocação, para poder pagar as contas e a vida continuar. Muito bem. Esse rapaz ficou sabendo do curso e ele veio fazer o curso. Pois bem, fez o curso, saiu daqui modificado, animado. Bom, voltou para a vida dele, conseguiu fazer umas entrevistas e ele foi fazer entrevista em 2 laboratórios, um nacional e um multinacional. Muito bem, no primeiro ele foi fazer no nacional e os caras gostaram dele e tal, da forma como ele se posicionou, que isso ele já tinha aprendido a fazer todo o posicionamento dele aqui, então ele se destacou e os caras o contrataram na sequência. E ele ficou muito feliz, começou a trabalhar, não passou, acho que 1 mês, essa internacional, que é uma mega laboratório, chamou para a entrevista. E o que aconteceu nessa entrevista? No meio de um grupo de 15 profissionais, num determinado momento ele foi chamado a, vamos colocar aqui, a se apresentar, mas quem é você, fulano? E ele usou toda a estratégia que ele pegou do curso, que nós passamos para ele, e ele fez uma apresentação única dele, que isso foi o relato dele, ok? Ele pegou o entrevistador, depois que ele terminou, interrompeu a sessão para um café com todo mundo, chamou ele de canto, falou assim, olha, você vai agora com o fulano aqui, você vai dar uma volta na fábrica, ele vai te apresentar a fábrica e nós vamos continuar aqui com o pessoal. Ele não entendeu, mas enfim. Quando ele voltou para lá, tinha acabado a dinâmica com os outros participantes e o rapaz que estava conduzindo a dinâmica falou para ele o seguinte, falou, olha, eu fiquei impressionado com a forma como você se promoveu e mostrou exatamente o que você faz, da forma que você faz, a sua paixão por isso, você mostrou que tem um direcionamento, e isso me chamou muita atenção e para mim acabou ali a entrevista. E nós queremos você aqui. Consequência para a gente encurtar a história. 1 mês na outra empresa, ele pediu para sair, foi contratado por essa nova pelo dobro do salário. 2 meses depois, a antiga laboratório entrou em contato com ele querendo saber o seguinte, quanto que eles te pagaram, que nós pagamos a mais para você voltar para cá. Aí foi a parte estratégica dele do seguinte, olha, eu agradeço muito, fico lisonjeado, ele deixou as portas abertas, mas assim, o que ele parou para pensar? Isso foi o que ele falou. Nessa que eu estou agora, eu poderia voltar e ganhar mais lá? Sim, mas nessa aqui, estrategicamente, eu tenho possibilidade da minha marca crescer globalmente, eu posso ir para fora, né? Eu tenho uma chance muito maior e muito mais visibilidade para o meu currículo. Então, eu acho que isso diz um pouco a questão que o Caval estava perguntando, eu acho assim,
volta toda a história. Marca, marketing, crio toda essa estratégia para gerar o plano de ação e a execução lá na frente você vai mensurando dessa forma. Eu acho que esse é um case que pode trazer, exemplificar isso aí. Perfeito, Paulo. Eu entendi então que, na verdade, o trabalho é construir a personal brand, né? Depende principalmente do autoconhecimento e vocês constroem. Eu estava fazendo uma analogia errada, porque uma empresa eu pego e melhoro. Eu necessariamente não preciso construir, porque eu faço um diagnóstico. Do diagnóstico é que eu tomo as ações. Vocês constroem. Aí é interessante. Valeu pela explicação. A melhora acaba sendo da própria pessoa, né? Porque ela percebe, às vezes a gente tem, por exemplo, a gente tem um exercício no processo que é de imagem projetada e imagem percebida, como eu me vejo, como os outros me veem. E às vezes as pessoas falam assim, caramba, eu nunca me vi dessa forma. Né? Eu, por exemplo, em torno de 6 meses a 8 meses, eu mesmo, né, porque eu falo que eu tive 2 cobaias no meu projeto. O primeiro foi a minha esposa, afinal de contas a esposa está sempre junto, né? Então, e ela é da área de saúde, então o processo eu tinha que fazer, na minha cabeça funcionava, mas eu tinha que trazer para alguém que não era da área para ver se entendia todo o processo e se fazia sentido. E a gente sempre fala no curso que esse processo ele é legal você rever de tempos em tempos, porque algumas coisas dentro do processo você vai mudando, vai melhorando. Então, essas percepções, por exemplo, até um tempo atrás, aí, 1 ano e meio a 2, eu sempre tive a percepção de que eu era visto pela questão da criatividade, porque eu tenho a parte da publicidade, de como, né, da espontaneidade, de falar, da alegria, de estar sempre rindo e tal. E ok, até aí para mim era isso. Da última vez que eu passei pelo processo, foi para mim uma transformação muito legal, porque quando eu entrei nesse momento, eu recebi insights das pessoas e eu percebi que as pessoas, a partir de um tempo, começaram a me ver como profissional por outro prisma, com a questão da competência, da determinação e da confiança. O que aconteceu? A minha estratégia na venda dos meus projetos mudou. A criatividade, o cliente sabe que ele vai receber. Seja a criatividade na hora da gente construir a parte de publicidade ou a criatividade na forma como a gente vai desenvolver todo o processo da marca pessoal dele. Agora, o que faz a pessoa entrar em contato comigo ou ser indicado é exatamente porque as pessoas perceberam essa determinação e essa confiança. Então, isso tudo, na verdade, aí eu não construí, né? Eu aprimorei, vamos dizer assim. Então, tem os 2 momentos. Na verdade, a gente constrói com o cliente e o cliente aprimora. Perfeito, Paulo. Obrigado. De nada. Mais alguém? Bora, pessoal, pergunta aí, porque senão eu vou tomar aqui. Eu tenho um monte de perguntas. Eu acho que a Ilse queria perguntar alguma coisa. Ilse, querias perguntar alguma coisa ao Paulo, né? Sim. Bueno, feliz tarde. Feliz tarde. Es un placer para mí saludarlos desde Caracas, desde Venezuela. Quisiera preguntarles específicamente a partir de qué momento consideras, Paulo, que es conveniente introducir a los estudiantes en la formación en branding personal. Yo he escrito algunos artículos en relación a la marca personal en la etapa universitaria. ¿Crees conveniente iniciar el proceso mucho antes de la universidad? Buena pregunta. Me gusta esta pregunta, porque, bueno, é ótimo, porque assim, quando eu falei para vocês da Rio Branco, onde eu fiz a minha pós, eles têm, é um colégio tradicional aqui no Brasil, em São Paulo. É um colégio muito tradicional, onde estudou, por exemplo, figuras como Ayrton Senna, Fernando Henrique Cardoso, um dos nossos presidentes, né, ex-presidentes, e tantas outras personalidades. E foi muito grato, porque eu vou até um passo antes disso. Eu fui chamado para um projeto especial deles, onde eu dei esse curso para alunos que estavam indo
fazer os seus testes para ingressar na faculdade. Então, eu fui indo um passo antes, e foi um desafio, porque eu achei que seriam pessoas muito jovens e que talvez se perdessem durante o processo. Lógico que eu tive que adaptar o processo para uma linguagem mais jovem, né? Já não tão profissional, mas para poder falar a mesma língua. Mas eu me surpreendi extremamente com o impacto que teve e com o resultado. E respondendo a sua pergunta, sim, eu acho que eu diria para você que assim, no livro que eu escrevi para profissionais do marketing da Invest Branco, profissionais da área da saúde, eu coloco que o meu sonho é que esse tipo de conteúdo de marca, né, de marca pessoal, já fosse ensinado na universidade. Porque você tem que sair de lá um ótimo profissional na sua área, mas também uma pessoa que consiga gerir a sua carreira, né? Já foi o tempo que a gente só pensava em sair para ir trabalhar dentro de uma empresa, e mesmo assim a gente precisaria da marca pessoal também. Então, é totalmente pertinente, sim, imprescindível, eu diria, para a gente formar bons profissionais e boas marcas para o mercado. Ô, Paulo, diga. Como é que você vê que a gente poderia criar uma linguagem única, uma metodologia única de trabalho, que pudesse agregar esse pessoal que é mais ligado à moda, com o pessoal que é mais ligado ao marketing digital, e que todos eles trabalham com personal branding? Como é que a gente pode criar essa linguagem única aí para todos eles terem um pensamento uniforme, uma linguagem uniforme? Seria possível isso? Então, seria, sim, sonho de consumo, né? Eu vejo porque eu não posso ser médico ou atuar como médico se eu não tenho uma base na medicina. Né? Eu acho que eu respondo assim, mas eu vou ser um pouco mais objetivo. Eu acho que, dentro do possível, todos, independente se você vai trabalhar com imagem pessoal para a marca pessoal, se você vai trabalhar com coaching para a marca pessoal, focado no desenvolvimento da marca pessoal, não só como coaching, se você vai trabalhar como alguém que vai trabalhar as mídias sociais, né, as redes sociais, Instagram, LinkedIn, enfim, para a marca social, para a marca pessoal, seria para mim, para mim, eu vou ser bem incisivo nisso, é essencial que a pessoa tenha conhecimento do que é branding, que ela tenha um conhecimento, talvez, por excelência, fazer uma pós-graduação para você se aprofundar no tema, entender exatamente, porque o que me deu a clareza do personal branding foi exatamente ter a clareza do que o branding significa para uma empresa. A hora que eu entendo o poder de uma marca para uma empresa, né, falar hoje que 75% do valor de uma Coca-Cola é aquele loginho, aquela marca Coca-Cola, né? O que faz uma empresa fazer com que o seu consumidor passe 2 dias no frio numa fila para ser o primeiro a comprar um iPhone que 2 horas vai estar na loja vendendo online, né? Esse poder da marca você só entende quando você se aprofunda num curso que te dê essa base. Quando você tem essa base, você seguir o caminho, se você quer trabalhar com uma parte estratégica anterior à construção, né, para construir essa marca, se você vai querer trabalhar com branding conectado, com imagem, com coaching, com a parte de mídias sociais, que seja, ok. Só que o duro é a gente ter pessoas que têm a noção muito bom, mas é o que a gente falou, tem pessoas que não têm a mínima noção. Então, começam a usar a nomenclatura de forma errada,
que é o caso que aconteceu com o coaching, né? Então, se eu respondi, é isso. Tá? Precisa de uma base pesada. Na verdade, Paulo, eu até acredito que vocês, como profissionais, muitos de vocês internacionais aí na área de personal branding, podem até pensar em futuramente criar um tipo de associação, porque realmente existe, vamos dizer, uma confusão danada. E eu sei bastante porque eu acompanho muito o Wilton. O Wilton, desde que eu assisti a primeira palestra dele, que eu fui apresentado ao personal branding, ele mesmo já se viu, como dizia, envolvido em eventos, em capacitações que falam personal brand. Chega lá, o cara começa a falar de imagem no Instagram. Não é isso, Wilton? Aconteceu já algumas vezes, como muitas pessoas que se dizem especialistas em personal brand, na verdade fazem marketing pessoal. Então, já que a gente não teria como ter uma diretriz curricular nacional, vamos dizer, né, por não ser uma matéria de certa forma acadêmica, cabe a vocês profissionais sérios do personal brand tomar uma ação para que isso realmente se consolide como uma profissão extremamente séria, que traz resultados positivos e dos quais muitos de vocês são conhecidos. Pois é, eu acho que você tem total razão. Por exemplo, o Milton ele falou exatamente isso na semana retrasada, que a gente teve a primeiro fórum. E aí, o que acontece, gente? Eu vou dar outro exemplo, não vou nem trazer esse exemplo do Milton, que a gente já viu aqui, né? Mas eu vou trazer um exemplo fora da caixinha para a gente discutir. Alguns anos atrás, Dia dos Pais, eu comprei um presente para o meu pai. Passado o final de semana, não acertei o tamanho, fomos trocar, chegamos no shopping lotado, eu parei no estacionamento, falei para ele, desce, vai resolvendo, né? Eu vou só esperar aqui vagar um espaço e eu já te encontro. E fiquei com o carro parado, esperando. E isso chegou o segurança e educadamente gritou comigo falando que eu não poderia ficar ali parado. Educadamente, né? O que aconteceu? Logicamente, eu me exaltei, expliquei para ele que eu estava só esperando vagar, e ele, numa menção de colocar, alterou de novo o negócio comigo, e fez a menção de colocar a mão no couro onde estava a arma dele. Olha o nível. E num shopping de um padrão legal que a gente está falando aqui em São Paulo. Bom, gerou-se uma discussão, né? Onde eu chamei o superior dele lá, e a gente, enfim, teve uma discussão e apaziguaram, mas toda vez que eu não vou comentar aqui, mas toda vez que eu comento, eu não comento o seguinte, o segurança da empresa de segurança X foi mal educado ou me tratou mal. Eu vou falar que o segurança do shopping me tratou mal. A coisa acontece com o personal branding. O Wilton vai num curso de personal branding, né? Vamos supor que ele não tenha conhecimento. E ele pega e solta, a pessoa solta um processo desse que não tem a ver, fala, pô, esse mercado está uma zona, né? Esse mercado não está rolando. Esse mercado é esculachado, vamos dizer assim. Tá? Estou sendo bem pejorativo, mas para a gente entender onde pode chegar. Então, se a gente realmente não conseguir dar essa base para todo mundo, né? Colocar os seus... um quebra-cabeça, gente. A gente tem o brand, a gente tem o marketing, a gente tem a imagem, a gente tem o coach. Tudo isso é bom. O coaching adora pegar um coach com uma estratégia na mão e falar para o cara, qual ação que você quer fazer? Já matou meio trabalho do cara ali. Né? Você já estruturou tudo, o cara não está perdido, ele só não sabe botar o plano de ação dele em prática. Então, nós vamos começar daí para frente, muito mais efetivo. E o que acontece? As pessoas não veem resultado, seja lá qual for o personal branding que estejam fazendo, o cliente não vê resultado e fala, cara, isso aí é mais uma enrolação, isso aí é mais uma frescura no mercado para vender para a gente solução. E a gente sabe que não. Exatamente isso. E o Paulo não falou o nome do shopping, mas começa com tatu, termina com a pé e não tem nada no meio. Não. Brincadeira, brincadeira. É na Zona Oeste. Ô, Paulo, diga. Eu estou hoje iniciando no personal branding e pretendo ter o personal branding como a minha profissão, a minha fonte de renda.
eu quero realmente me profissionalizar nisso aí. De forma estratégica, vamos chamar assim. Qual o caminho que eu teria a percorrer no seu ponto de vista? Até chegar no nível Paulo Moretti. Numa empresa nível Paulo Moretti. Não tem nível Paulo Moretti. Não tem, eu acho que, Wilton, agradeço pela menção, mas assim, na verdade, essa construção, você não dá para começar pelo telhado. Né? Então, você está fazendo, pelo pouco que eu já tive contato com você, a tua, acho que, disposição aqui de montar esse grupo, né, junto com o Rui. Conforme você fala que está fazendo curso, está postando lá, que eu vi que você já postou, um da PUC, que eu já até fui para me inscrever também, né, adquirindo conhecimento, comprando livro, fazendo isso, você já está montando a tua base. Logicamente, quanto mais, eu falei lá, lifelong learning, quanto mais coisas você conseguir em outra, a Dulce fala muito bem, eu acho legal, acho que ela não está aqui, acho que ela já saiu, acho que já saiu, acho que ela tinha reunião. E ela fala sobre a questão do cool hunting, né? Você olhar a tendência, você conectar coisas que parece que não se... O que por exemplo, o que tem a ver eu falar para vocês, puxa, gente, eu fiz um curso de microexpressões faciais. É louco, né? O que tem a ver? Vocês não sabem, assim, é um negócio muito doido, mas vocês não têm noção, talvez quem não conheça, por exemplo, aquela cara, vou dar só um exemplo, a cara de nojo que a gente faz, né, quando a gente não gosta de alguma coisa, isso não é. Né? A microexpressão facial ela leva milésimos de segundo, e essa expressão de nojo é uma franzidinha que dá no centro da têmpora, que é algo surreal. E você, depois de treinado, você consegue perceber. Tanto que o treinamento é feito com vídeos de chineses, que é difícil você conseguir ver a expressão no rosto do chinês, né? Pela própria característica deles. Então, o que é isso? Tá, mas e aí, o que tem a ver isso? Cara, isso ajuda numa sala, né, que você está dando uma aula para uma consultoria, se o cara que está ali sentado com você, se o cliente que está ali sentado com você está angustiado, se ele não está conseguindo se soltar porque ele tem dificuldade de falar dele, se ele não entendeu aonde você queria chegar, enfim, você consegue ler a pessoa, né? Assim como o coaching. Eu falei, o coaching, mas as ferramentas de coaching, para que eu consiga extrair, eu sou facilitador na metodologia, né? Eu trago conceitos, eu trago imagens, eu trago vídeos, os exercícios em si que a pessoa... Só que na hora do exercício, eu até, de pegar o conteúdo da pessoa, eu até sei qual o caminho que ela tem que seguir, mas eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que fazer com que ela identifique, porque aí sim ela vai dar valor para aquilo e vai conseguir. Então, Wilton, é você buscar o máximo de especialização, que eu quero dizer, né, de conhecimento de ferramentas reais, que você sabe que são, que têm o seu valor, né, e poder juntar, montar a sua forma de trabalhar, a sua forma de dar assessoria. Isso todo mundo aqui pode fazer. Todo mundo. Não é... A única coisa que a gente bate e que angustia é exatamente saber que tem muita gente que está fazendo de forma equivocada. Isso aí. Bom, pessoal, deixa só aqui, talvez dar aqui primeiro aqui uma palavra de abraço aqui ao Paulo. Claro. Aqui ouvi com muita atenção. Aqui a partir de Lisboa, para quem sabe, para quem me acompanha, eu estou aqui na Europa, né? Então, queria dar um abraço a todos que estão, eu penso que praticamente todos estão no Brasil, penso que aqui temos a Iol que não, e penso que o Vladimir também não, mas de resto aqui a audiência hoje é muito brasileira dos meus irmãos do Brasil, então eu também aproveito para dar aqui um beijinho à Joseli, que se juntou agora a nós, e aqui que ela está aqui junto também. E queria dar também muitos parabéns ao Paulo pela maneira como ele está a estruturar o tema, sem ferir suscetibilidades, não é? Que nós temos que ser muito conscientes que há muitas formas de ver isto e, de facto, o mercado tem um horror ao vazio. É a minha experiência. Quando o deixamos vazio, ele acaba por ser preenchido por alguma coisa. E nós estamos a assistir, e eu concordo com o Paulo, na Europa se calhar ainda menos,
mas no Brasil provavelmente já um pouco mais, é esta tentativa de ocupar o espaço da marca pessoal com várias coisas que podem ter algum princípio, alguma coisa a ver, mas que são completamente, às vezes, fora do tronco principal, ou seja, das bases principais que movem a gestão de marca pessoal. Então, eu concordo aqui com o Cabal sobre a vontade que nós deveríamos ter todos de nos unirmos um pouco em torno daquilo que é a matriz de conhecimento e quase de certificação entre pares, para que haja uma qualificação por cima. Eu estava aqui a ouvir o Paulo e estava a pensar há quanto tempo é que eu pessoalmente acompanho marcas e gestão de marca. Eu recordo-me, ainda antes da universidade, eu lembro-me, eu fui estudar no estrangeiro, estudei, quando digo estrangeiro, na Europa, não é? Depois fui estudar para a Holanda e fiz algumas especializações fora, em Itália e nos Estados Unidos, e na verdade eu acompanho marca e gestão de marca há mais de 30 anos. Agora estava-me aqui a lembrar há quantos anos já acompanho gestão de marca, e posso dizer, e já trabalhei em construções verdadeiras de marcas empresariais desde o princípio, reformulei grupos empresariais muito fortes da Europa, tudo com base na matriz e na perspectiva de marca. Ou seja, a marca é sempre o tronco principal através do qual nós olhamos para todos os desafios, para o universo dos desafios. É óbvio que um grupo que tem milhares e milhares de pessoas a trabalhar também tem que formar e treinar as suas marcas pessoais para entenderem o valor de agregar o seu tempo, a sua energia para uma marca empresarial e poderem, no final do dia, dar o contributo através da sua pessoa para o princípio, para o propósito, para o posicionamento da marca empresarial. Então, o que é que eu acho? Há uma aplicação absolutamente genial deste conceito, mas, ao mesmo tempo, é preciso que todos nós, mesmo aqueles que cuidam da fotografia apenas, e quando digo apenas é entre aspas, porque obviamente a imagem é importante, não digo que não, mas obviamente que eu concordo com o Paulo que não é a essência a partir do qual tudo cresce. Obviamente que o marketing pessoal, a maneira como nós falamos, a maneira como podemos ter algumas ferramentas a nosso favor, são importantes, mas não são a essência do qual derivam toda a estratégia, todos os princípios estratégicos. Então, compete-nos um pouco a nós trabalhar um bocadinho estes pilares, e estou de acordo com todos, que penso que poderia ser útil para todos entrarmos aqui um bocadinho nesta tentativa, não de democratizar, não de ensinar ou de restringir as opções estratégicas, mas qualificar por cima, tal como o Paulo disse bem, se eu posso ser tratado por um médico e estar descansado que vou ser bem tratado, independentemente de estar na Venezuela, em Cuba, estar no Uruguai ou nos Estados Unidos ou na China, eu tenho essa confiança porque sei que os padrões de profissão médica podem ser diferentes de país para país, mas eu só sou e mesmo assim nós sabemos que às vezes preferimos viajar e ser tratados noutro país, não é? Mas agora vou dar aqui outro princípio, que é, por exemplo, a educação dos pilotos de avião, não é? De linha aérea. É óbvio que quem entra num avião, seja ele nos Emirados, seja ele na China, seja ele no Brasil, tem que ter confiança que a pessoa que está nos comandos do avião teve uma formação estruturada, independentemente de eu ser especialista em mexer no painel B, no painel C, ser a pessoa que está a falar com o torre de controle ou ser eu, desta vez, que estou a assumir a globalidade do controle do avião. Então, é isto que eu acho que todos nós devíamos ter a consciência que é importante darmos um contributo generoso e disponível para entender que há um enorme desafio, e queria, se calhar, também colocar isto em perspectiva e pegando numa das primeiras palavras do Paulo. Aqui, obviamente, tudo isto que nós falámos de brand equity, brand recognition, ou seja, sermos reconhecidos e todos os termos que nós quisermos, são um trabalho importante, mas que derivam do primeiro pilar estratégico, que é a essência da marca e quais são os valores que nós queremos ajudar o nosso cliente a ter, seja ele organização, seja individual. E que não venha ninguém, porque eu acho que quem diz que isto é fácil, não é. Queremos dizer que eu trabalho na Europa e também um bocadinho internacionalmente já há muitos anos, ou há anos suficientes para já detectar as tendências e saber quase intuitivamente os bons profissionais dos menos bons profissionais, mas também queria dizer que há muita gente que está a chegar agora ao mercado, que, com a vontade de apanhar um pouco a boleia da marca pessoal, que tem valor, mas que obviamente se entrar pela porta errada, pode não ter a oportunidade de entender estes princípios que nós estamos aqui a falar. Então também nos compete a nós passar esta mensagem e queria dizer a todos que estão aí desse lado que trabalhar marcas pessoais não é fácil. Se alguém entrou neste mercado
a pensar que era fácil. Meus amigos, trabalhar marcas pessoais não é fácil. Trabalhar com uma personalidade que muitas vezes já está feita e tem muitos vícios e tem já um trajeto que eu não posso apagar. Eu não posso construir uma marca pessoal de raiz, do princípio, e apagar tudo que está para trás. Porque isso não é possível. Eu tenho que trabalhar com o que me é dado e tenho que reorganizar tudo o que existe de maneira a que o resultado final, ou a partir de um determinado momento, seja melhor do que aquele que eu tinha quando comecei. E fazer isto com as nossas dúvidas, com os medos dos nossos clientes, com o seu mindset, com os seus preconceitos, que são os conceitos anteriores que ele já traz e carrega com ele, não é nada fácil. Portanto, trabalhar marcas pessoais, queria dizer a todos aqui, que são meus colegas e pessoa que eu prezo muito, inclui, obviamente, em particular o Paulo hoje, que está aqui a liderar a sessão, queria dizer que trabalhar marcas pessoais não é nada fácil. É um desafio permanente até para nós próprios, não é? Para nós próprios nos reposicionarmos de acordo com a pessoa que temos à nossa frente. Então, isto é um desafio diário de desenvolvimento pessoal para o outro e para nós. E, portanto, se algum de vocês que está aqui hoje ou que está a começar pensa que é fácil abrir a cortina e a janela da marca pessoal, na verdade é tirar boas fotografias ou ajudar nas redes sociais, amigos, estrategicamente, se vocês querem ter um negócio lucrativo, que é a ideia que nós estamos a falar aqui, eu não encontrei nenhuma forma que não seja ir à essência da marca pessoal e tornar isto uma paixão. O Paulo falou logo no início, parece um pouco um contrassenso falar de negócio de paixão. Eu posso dizer que hoje é a coisa que eu mais amo. Os grandes profissionais, os grandes talentos, dedicam apaixonadamente o seu tempo a serem melhores do que fazem, um bocadinho melhor e um bocadinho melhor. Eu quero dizer a todos que não há um único dia que eu não conheça pelo menos 3 pessoas novas, independentemente de serem clientes ou não. Pode ser pessoas que eu provoquei a conversa, ou que me cruzei, ou que fiz para cruzar com eles. E hoje aqui estou a conhecer mais algumas pessoas novas que ainda não tinha cruzado, o Cavalo uma delas, não é? Então, mesmo digitalmente, nós vamos conhecendo. E não há um único dia que eu não perca, não invista pelo menos 3 horas, a ler novos livros, a ouvir novos áudios, a ouvir novos autores, 3 horas por dia. Reparem, o repetitivo e o aborrecido que eu sou. Todos os dias, independentemente de fazer sol, chuva, estar doente, não estar doente, felizmente não estou doente. Eu não estou doente há anos. Eu não sei o que é estar doente, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, parece que a minha bioquímica me faz ser mais novo cada dia e fico muito feliz porque a paixão por aquilo que eu faço também me injeta energia todos os dias. Então, é um pouquinho isto que eu queria passar, Paulo. Estar muito grato pelo teu conhecimento e pela tua generosidade aqui, mas também dizer a todos que trabalhar a marca pessoal é um desafio permanente. Portanto, quem quiser trabalhar neste espaço e ser lucrativo, que é viver disto em exclusivo ou de forma permanente, tem que saber arregaçar mangas, tem que viver a sua paixão e tem que estar preparado para todos os dias elevar o seu patamar um bocadinho mais. É assim que as nossas marcas pessoais, enquanto profissionais, também se desenvolvem e é assim que nós merecemos o respeito, penso que todos uns dos outros. É um bocadinho isto só que eu queria acrescentar, sem monopolizar aqui a conversa. Bem, nós temos aqui no grupo algumas pessoas que ainda não se manifestaram. Bora lá, Jodeli, Ilse já. Carol, Tessa, Ana, Vladimir, o Caio. Wilton, se ninguém quiser, eu tenho mais uma colocação depois. Você me põe na vez aí. E nós temos 10 minutos restantes. Bom, Cavalo, ninguém está, é você mesmo. Então, eu queria só voltar um pouquinho. O Paulo começou falando, né, da questão da geração X. Eu, particularmente, vim aí da geração X, né, da qual a gente constrói uma carreira, acha que merece ganhar aumento de salário só porque o tempo passou, né? E tem que se reinventar. Inclusive, a geração que a gente vive atual, né, muito se comenta no mercado que essa galera mais nova, os millennials, a galera que é nativa digital, eles pegaram a pirâmide da hierarquia de necessidade de Maslow e viraram ao contrário, né? Ou seja, eles querem autorrealização de cara. Não é isso? Isso, inclusive eu lembrei do curso de inteligência emocional da Conquer, que ele não chama mais Mundo VUCA, chama MUVUCA. Porque eles colocaram o M de Meaningful, né, que é o senso de propósito, e o U de Universal, né? Mas nessa linha eu só queria deixar uma dica para vocês, que eu gostei muito do discurso, que foi bem ao encontro do que eu pensava, o que Rui falou.
talvez é muito complicado construir uma metodologia, mas de repente alguma ação de junção, seja através da associação, inclusive até um book, um livro mesmo, com cada um colocando assim, umas impressões onde virasse uma bíblia do personal branding no mundo. Eu não vejo limites. E aí eu já entro com uma frase que eu acho que cabe muito para profissionais como vocês, uma frase que eu gosto muito do Mark Twain, o escritor americano, que ele fala, olha só como tem tudo a ver com a personal brand. Ele diz o seguinte, existe 2 dias especiais na vida de um homem. O primeiro, o dia que ele nasceu. O segundo, o dia que ele descobre por quê. E aí eu entendo que esse segundo é justamente quando a pessoa tem um senso de propósito, o autoconhecimento do que ele gosta, do que ele ama fazer, aí sucesso vem por acaso. Tá entendendo? Eu queria deixar essa abordagem aí para vocês, que eu acho que é muito interessante. Oi, Caval, você já está quase bem-vindo ao grupo. Eu estou vendo que você está com um pé forte. Aí quase é, Wilton, quase é. E é porque eu estou com Covid essa semana, viu? Isso é porque ele está com Covid, senão... Não. O Cavalo está aqui quase a merecer aqui a distinção, não é? Quase aqui o diploma, quase o mérito, não é? Então, olha, Cavalo, deixa só comentar uma coisa e depois passo a Ana, está bem? Eu só queria dizer a todos que o grupo está-se a organizar um pouco, não queria muito levantar aqui o véu, mas está-se a organizar no sentido de produzir algum conteúdo específico, ok? Queria só dar aqui informação que eu e o Wilton, de alguma maneira, juntámos aqui forças, eu na Europa e de alguma maneira também juntando aqui a outras paragens, o Wilton um pouquinho mais na América Latina, mas também representando esta vontade de englobar mais profissionais de todo o mundo. Estamos aqui a fazer um esforço. Quando digo esforço, não é no sentido de esforço, estamos a unir a nossa energia no sentido de darmos passos concretos, porque eu acredito que as palavras são bonitas, os discursos podem ser mobilizadores, mas aquilo que realmente fala por nós são as nossas ações, aquilo que nós pomos em prática. Então, eu não queria deixar a oportunidade passar e de vos dizer a todos que eu e o Wilton, se calhar daqui a algum tempo, eu diria alguns dias, se calhar umas semanas, vamos estar em condições, com alguns grupos de trabalho que convidámos a formar, algumas das pessoas que estão aqui também fazem parte deste grupo de trabalho, e portanto não queria revelar para já muito o que está a acontecer, mas só dizer que estamos a começar a estruturar pessoas que eu e o Wilton entendemos que têm esta profundidade e vontade e generosidade para criar algum conteúdo único que depois provavelmente vai dar origem a uma outra etapa. Portanto, provavelmente eu acho que temos que ser aqui um bocadinho cautelosos, não dar um passo demasiado grande, porque também não sabemos como é que cada um de nós tem capacidade para já para conseguir contribuir e criar esse conteúdo, mas dos passos que já demos até agora, a resposta tem sido fabulosa e acho que se vai produzir aqui coisas históricas. Posso dizer isso assim, que se calhar com o peso das palavras, porque nunca foi tentado, daquilo que eu tenho conhecimento, e fico muito feliz, como digo a todos, que tenha nascido da língua portuguesa, Portugal e do Brasil, que estão unidos para criar uma coisa que pode ter uma riqueza absolutamente enorme, sem querer doutrinar o mercado, mas poder dar um contributo influenciador positivo. Então, aguardem um bocadinho e acompanhem o grupo, que eu acho que não vão perder pela demora. Convidem toda a gente para entrar aqui, porque o Wilton é das pessoas mais entusiastas a dar o seu contributo e o seu brilho, e eu ficaria muito feliz para o grupo crescendo também pudesse absorver e contribuir. Portanto, Cavalo, é assim, aguenta aí bem firme, não é? Não vai embora já, porque nós vamos fazer aqui coisas fantásticas, não é? Rui, e nós estamos usando a metodologia do Paulo, é step by step. Isso. Nós estamos no primeiro degrau, com um grupo, é um subgrupo do grupo. Isso. Já estamos começando e, logicamente, nós vamos, a partir desse piloto, nós vamos ampliar para outras pessoas até chegar num consenso aí em que uma boa parte do grupo vai participar. Mas, Ana Moraes, por favor, pronuncie-se. Ei, tudo bem? Boa tarde a todos. Não, queria deixar um comentário também, assim, para vocês que são especialistas da área. Eu não imaginava que a área era uma área tão abrangente, que tinha tanta projeção, assim, no mundo do trabalho, no mundo corporativo e tal.
Mas agora que eu estou aprendendo, entendendo um pouco de o que é uma marca pessoal e etc., e acho que isso é muito importante, especialmente no nível de competitividade corporativa que a gente vê hoje. Então, como é uma área nova, o meu receio é que, se não houver realmente uma consistência muito grande assim, das propostas, dos trabalhos, como o Paulo estava falando, o Rui, o Wilton também falou, aconteça o que aconteceu com a proposta do coaching, né? Que depois ficou tão banalizado e perdeu tanto a base. É como você estava falando, como é que você se torna grande? Se torna grande aprendendo as bases, aprendendo a ciência daquele negócio, aprendendo a ciência por trás dos conhecimentos, das habilidades, de tudo que está no mercado, né? Então, eu quis fazer essa colocação, porque eu acho que tem muita gente, assim, o que eu vi agora, de repente, quando você segue a hashtag, assim, personal branding, e você vê o número de pessoas que estão entrando nessa área e tentando desenvolver trabalhos, me lembrou muito esse movimento do coaching, né? Que, de repente, foi uma febre gigantesca. E o Brasil tem um problema também. O problema do Brasil é o seguinte, quando as pessoas veem que uma coisa está dando certo, elas já vão lá querer fazer. Elas não querem estudar, elas não querem se aprofundar, elas não querem aprender e pensar, bem, realmente, será que eu tenho competência para desenvolver esse negócio? Ou eu estou querendo só aproveitar a onda boa e depois, quando a curva começa a descer, a pessoa, tchau, vou embora, vou partir para outra coisa. Então, isso termina sendo muito ruim para as pessoas que são muito sérias e que trabalham com personal branding de verdade, que aprenderam a ciência do negócio e que desenvolve com muita seriedade, né? Então, eu quis só deixar esse comentário também, assim, porque eu acho que isso é uma coisa importante para, já que vocês estão falando, assim, numa questão de uma associação, quer dizer, dar um pouco de organicidade para a proposta no Brasil, até para as pessoas que querem contratar, assim, puxa vida, eu quero contratar um serviço de personal branding, quais são as referências? O que é que eu devo procurar? Quem são as pessoas que têm realmente condições de realizar esse trabalho com consistência, né? Então, pensando nisso, que eu quis deixar essa colaboração. Tá? Obrigada. Queria que vocês comentassem também, não sei o que vocês, Paulo, Rui. Eu fico feliz, Ana, porque você não é uma profissional do personal branding, é da educação. E o Caval não é um profissional do personal branding, é da gestão de negócio. Então, vocês dois têm a mesma visão que a gente tem, que está mais envolvido com o personal. Então, eu, o Paulo e o Rui, nós estávamos falando, e já estamos falando sobre isso, exatamente com essa preocupação. E também com a preocupação do casuísmo, né? Tem muitos donos disso, donos daquilo, e numa terra que tem muitos reis, eu acho, aquele cão que tem muitos donos morre de fome, né? Porque então a gente não pode ter muitos reis, a gente não pode ter reis. A gente tem que ter uma lei, uma diretriz como a seguir. E todos, independente que seja o presidente da República, presidente do tribunal, tem que seguir essa mesma linha, porque ela é universal. Então, ela foi feita pensando na coletividade e não apenas no meu bem-estar. Tá? Isso aí. Só agradecer essa contribuição de vocês. Essa visão de vocês realmente está totalmente de acordo com o que a gente vem aí conversando há alguns dias. Wilton, deixa só aqui partilhar a tela, aproveitar só mesmo para pôr aqui uma imagem que nós temos trabalhado aqui no grupo. É? Penso que toda a gente está a ver. Penso que toda a gente está a ver, não é? Cavalo, você está a ver? É? Sim, então, pronto. ok. Queria só partilhar porque isto é uma imagem que a mim me apela muito, não é? Eu trabalho muito de todos os anos que eu tenho, mesmo dando aulas, eu dou aulas em várias universidades, trabalho com grupos de miúdos também, explicando um pouco a importância da marca pessoal, talvez também como o Paulo também falou, uma pergunta também que a Isla também colocou. Então queria só passar esta imagem também como exemplo daquilo que nós pensamos e também para que vocês todos, quem está mais recente e quem está um pouquinho há mais tempo, entenda que talvez esta analogia possa ser uma analogia universal, claro, não é? Então, na verdade, quando nós falamos de alguém, de um profissional, de alguém que quer mudar a carreira, alguém individualmente ou de uma marca qualquer, uma marca é um pouco como uma árvore, não é? Tem toda uma grande estrutura, tem a parte que nós vemos e a parte que nós vemos. E como diz, que nós não vemos, como o Paulo fala, não é? O logo, o slogan, a identidade, o design, pode ser comparado um pouco
se calhar, se quiserem, algumas das folhas das árvores, nem sequer a todas, mas não é de todo o que faz uma árvore. O que faz uma árvore, provavelmente, é o tronco principal e são as raízes. As raízes são muito a parte onde nós trabalhamos de forma estratégica e, quem sabe, mal comparado ou não, e gostava depois que vocês pudessem refletir sobre isto, o tronco principal é fruto das decisões grandes que nós tomamos para o mundo, do nosso propósito, daquilo que é visível, da nossa grande estrutura, que depois se ramifica por pequenos troncos, pequenos galhos, grandes galhos, e depois as folhas com várias tonalidades. Então, nós somos uma grande matiz da natureza, nós próprios somos orgânicos, mas aquilo que tem um grande fundamento da árvore, para ela não cair às vezes de madura ou de seca, são as raízes fortes que eu tenho que alimentar todos os dias. O papel de um personal brand strategist, alguém que seja realmente competente, e queria só dizer a todos que ainda hoje eu já tenho quase 20 anos de profissão, não diria exclusivo, porque eu também trabalho noutras coisas, mas eu diria, quando tomei a decisão em 2004 de abraçar esta profissão de forma séria e consistente, eu ainda hoje estou a aprender. Eu quero dizer a toda a gente que ainda hoje eu trabalho no sentido de melhorar as coisas. Portanto, reparem, a seriedade com que eu tenho que encarar alguém que vem do outro lado é exatamente a mesma com que eu tenho que me preparar a mim próprio dentro daquilo que são os princípios que eu tenho que desenvolver para poder prestar um bom serviço. Então eu concordo com a Ana que estava a dizer que é muito complicado quando há novos profissionais, pessoas que até podem ter boa intenção, mas na verdade entram no mercado apenas para baralhar um pouco e de facto acabam por eles não terem uma boa imagem porque vão ser descredibilizados, não vão ter bons resultados, rapidamente saem do mercado e para os clientes, para o mercado que está com uma expectativa, vai correr muito mal. E é óbvio que nós temos que ter a noção de que ser profissional, e o tema deste fórum é como tornar a nossa paixão um negócio lucrativo, e a parte do negócio é importante, porque tem todos os fatores de negócio, tem clientes, tem proposta, tem decisão, tem acompanhamento, tem tudo aquilo que é a metodologia que nós temos que impor. Mas acima de tudo tem que ter resultados, tem que ter métricas, tem que ter medidas, tem que ter satisfação do outro lado. Portanto, é um negócio nesse sentido. Para ser lucrativo nós temos que ser profundos na maneira como nós trabalhamos. E eu só queria deixar um desafio a todos, que é, nós próprios temos que ser fruto do nosso próprio método. Nós temos que aprofundar as nossas raízes, diariamente. Eu todos os dias alimento as minhas raízes. A primeira coisa que eu faço todos os dias é lembrar-me da razão pela qual eu trabalho nesta área. Lembrar-me todos os dias dos meus valores, da minha paixão, do que é que eu vou entregar hoje ao mundo, com mais ou menos entusiasmo, com mais ou menos força, com mais ou menos dedicação. Mas eu sei que todos os dias eu faço a diferença. E todos os dias, quando termina, por isso é que eu estou tão apaixonado por este grupo e por aquilo que se pode fazer, todos os dias que termina, o meu último pensamento é: será que eu hoje estive à altura dos meus valores, à altura das minhas escolhas, à altura da minha responsabilidade enquanto marca pessoal? E eu não vejo muita gente a fazer isto desta maneira. Só vejo as pessoas que tiveram uma profundidade delas próprias irem buscar lá dentro aquilo que são as suas raízes para depois entregar cá fora. Queria só dizer uma última coisa, só para não monopolizar, que é a árvore, ela própria, como vocês viram, tem raízes. Normalmente uma boa árvore tem o dobro de raízes do que tem de copa, ou seja, tem o dobro da base do que tem das folhagens e do tronco. As boas raízes, as boas árvores interconexam-se debaixo da terra umas com as outras. Se vocês lerem um livro que penso que é O Segredo das Árvores, eu depois posso mostrar aqui, ou A Natureza Secreta das Árvores, penso que é assim um título assim, fala sobre a natureza das árvores. E é uma coisa extraordinária, que é as grandes árvores não ficam isoladas, elas cruzam as suas raízes com as raízes das outras árvores à volta. E isto é o que eu acho que nós podemos construir juntos, que é as raízes nossas, minhas, do Paulo, da Isla, do Paulo, da Daniela, da Rosiane, de todos, podemos intercruzar as nossas raízes sem perder a individualidade e tornar a floresta muito mais próxima, defendendo-nos um bocadinho uns aos outros. Essas analogias são fortes, porque são fáceis de passar. Agora, todos os dias nós que estamos na profissão, ou que sentimos que podemos estar na nossa profissão, temos que dar o exemplo através do aprofundamento do conhecimento básico das nossas raízes. É assim, com as nossas ações, que nós acabamos por inspirar os outros e, se calhar, ajudar quem está a começar na profissão ou quem quer vir a se tornar profissional através do nosso exemplo. Porque há pessoas boas que começaram, se calhar, pela imagem, pela fotografia ou pelo post do Instagram, que, se souberem que podem aprofundar o seu traço estratégico e como, podem tornar-se melhores, tendo uma visão do geral, e se calhar nós também podemos ajudá-los aí. Eu acho que esse é um desafio apaixonante, é absolutamente fascinante o que podemos fazer.
e obviamente com pessoas como estas que estão aqui comprometidas, podemos fazer diferença, como eu digo, da língua portuguesa para o mundo e poder fazer muita diferença. Eu ficaria muito orgulhoso, como já falei a todos da outra vez, que nós pudéssemos um dia dizer, eu fiz parte daquele grupo pioneiro de pessoas meio loucas, não é? Que acham que podem pegar na marca pessoal e criar esta influência. Mas a verdade é que o mundo é mesmo assim. É preciso pessoas loucas, pessoas apaixonadas, pessoas profundas, que vão até às suas raízes sem medo e que possam trazer muito nutriente da terra, da natureza para o mundo. E é assim que se faz esta viragem. E depois o mercado é absolutamente global. Vocês já repararam que há cada vez mais pessoas a nascer? Já se fala que no planeta em 2050 poderá haver até 10 bilhões de pessoas. Já viram o que é um mercado de 10 bilhões de pessoas onde nós podemos fazer diferença? Incrível, incrível. Então é isto. Um detalhe, hein, Rui? Um detalhe. Segundo o Yuval Harari, nas 21 lições do século XXI, vamos ter uma geração de pessoas que não são empregáveis, que ele chama de inúteis. Isso aí. Duas responsabilidades para o governo. A primeira, saber como alimentar esse povo todo. E a segunda, como é que eu dou entretenimento? Que ninguém vive só para comer, não é? Isso aí. Meus amigos do Brasil, de Portugal, da Venezuela e do mundo. Nós chegamos ao nosso final. Certo? Antes de passar para o Paulo Moretti fazer as suas considerações finais, eu tenho a dizer que essa conversa não se esgota aqui. Ela poderá ter continuidade no grupo. É para isso que o grupo existe. Segundo que, por favor, as pessoas que não trabalham com o personal brand estratégico, elas são muito bem-vindas ao grupo. O que elas fazem não é errado, apenas a gente vai ter que criar uma única linguagem. Aqui não existe contra e a favor. Todos somos a favor. Apenas estamos tentando uniformizar as coisas. Terceiro, que esse início de trabalho aí que o Caval sugeriu e que nós já estamos fazendo, nós já iniciamos, em breve, muito em breve, nós vamos ter já um primeiro resultado e aí nós vamos começar a divulgar e, com certeza, outras pessoas irão se agregar naturalmente, não somente do Brasil, não somente de Portugal, mas, com certeza, pessoas de todas as partes do mundo, para que a gente, no final, consiga fazer uma coisa grande e global, que é esse o nosso maior interesse. Ok? Então, meu amigo Paulo... Antes de passar para o Paulo, deixa eu só falar outra historinha rápida que todo mundo deve conhecer, mas passar aí como motivação. Vocês lembram quando o Mark Zuckerberg foi lançar a ideia do Facebook, né? Ele convidou 10 amigos lá de Harvard para o quarto dele, só foram 2. O brasileiro Eduardo Saverin e o Dustin Moskovitz. Hoje os 3 são bilionários. Então eu quero dizer que ninguém fica bilionário sem mim. O que me convidar, eu estou dentro. Beleza? Isso aí para vocês também. É isso aí. Vamos lá. Então, Paulo, a palavra é sua, meu amigo. Bom, gente. Bom, primeiro, agradecer, né, aí a possibilidade de compartilhar um pouco aí do pouco conhecimento que eu tenho aí da área. Eu acho que a ideia, como o Wilton falou, a questão não é se tem gente fazendo certo ou não. O que a gente quer é criar uma base para que seja bom para todo mundo, porque se a gente tem essa base definida, certinha, para a gente que já trabalha é ótimo, e para quem vai começar a trabalhar com isso, já entra no mercado definido, né? A gente já tem uma postura profissional definida, e isso para a gente é muito bom, né? Vamos dizer assim, não é uma regulamentação que você vai ter a obrigação de ser assim, mas com esta base, todo mundo vai ter o mesmo perfil e pode-se dizer que o mercado de personal branding é um mercado igual ao dos profissionais, tem uma base de entendimento, de conhecimento única no sentido que está todo mundo falando a mesma linguagem e todo mundo remando dentro dos seus nichos, mas todo mundo remando o barco para o mesmo lado. Tá? Então eu queria só deixar isso, me coloco aqui à disposição também, ficar nos meus contatos, mas eu estou lá no grupo, que eu puder contribuir com vocês, estou à disposição, e podem contar comigo. Mais uma vez, obrigado, Rui, pela parceria. E o Paulo ficou de compartilhar a foto daqueles livros lá no grupo.
para que a gente vá todos tendo uma base de livros que a gente possa realmente se aprofundar mais. Ok? É isso aí. Então, agradeço muito, só gratidão, muito obrigado. Paulo, gratidão total por ter aceito. Grande Rui, abraços Super abraço para todos. para os amigos lusitanos. Gente, Ilse está aqui ainda, deixa eu ver, Ilse. Tá. Ilse, um beijo do Brasil para a Venezuela, o povo da Venezuela. O Vladimir aí também com máscara. Um abraço. Carol Mendonça é a nossa artista. Eu tenho uma gratidão por essa criatura enorme. Ela quem fez nossos stickers, está fazendo nossos banners. E o herdeiro. Um grande abraço. Daniela Bacelar, Rosane Brown, lá dos Estados Unidos. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Bom final de semana, turma. Para todos. Obrigado. Gratidão, gente. Amém. Todos nós. Obrigada. Tchau, tudo de bom. Vladimir levantou alguma coisa aí e eu não estou conseguindo ver o que é, Vladimir. Não identifiquei. Mas forte abraço para todos vocês. Um abraço, malta. Tchau. Fica aí. Tchau. Até a próxima. Super abraço. Tchau. ¿Me escuchan? Agora, Vladimir. Ok, nada, saludarles a todos desde acá, desde el Caribe. ¿Me oyen? Ok. Gracias. Saludarles a todos desde Gracias. acá, desde el Caribe. Decirles que estoy feliz de poder, de ser parte de este grupo maravilloso y de poder compartir este espacio de desarrollo del personal branding con todos ustedes y con todos los que no han podido estar acá. Estoy con la mascarilla en el rostro porque estoy hoy en asuntos médicos, en asuntos de salud, pero no me quise perder la oportunidad y quería hacer un pequeñito comentario acerca de todo lo que se ha estado conversando, que me parece fantástico. Y el hecho de o sea, en mi opinión, un fundamento dentro de la ciudad, cada persona desde su propia cultura, la ciencia que practica, la que sigue aprendiendo en el camino y en un determinado contexto, en un marco geográfico determinado que define unas características desde las cuales se debe gestionar la marca personal. Pero dentro de esas particularidades debe haber unos principios generales básicos que definan metodologías, que definan técnicas de intervención y que integren todos los campos del conocimiento que son muchos, los campos del conocimiento que tienen que ver con la gestión de marca personal. Por eso digo que me parece que es muy importante que entre todos nosotros haya unidad, pero que a esa unidad lleguemos desde la diversidad con que cada uno de nosotros trabaja y de los espacios donde cada uno de nosotros interviene y efectúa intervenciones de desarrollo de marca personal. Quería hacer ese comentario y compartir con ustedes después, ya en el seno del grupo, algunas otras cosas que he podido producir sobre ese tema y seguirme nutriendo y aprendiendo de todo lo que ustedes proponen. Muchas gracias y un enorme abrazo para todos. Muito obrigado. Gracias. Tchau, pessoal. Gente, até mais. Até mais. Tchau, tchau.